Querido Deus, eu te agradeço nessa noite pela tua presença, te agradeço por esse louvor que aconteceu e porque estamos reunidos nesse lugar. Deus, seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. E todas as coisas que são contra a tua vontade cairão por terra em nome de Jesus Cristo. A tua palavra fala que quando a cruz de Cristo for levantada, o Senhor mesmo atrairia as pessoas a ela. E nós levantamos a cruz de Cristo nesse lugar. Nada mais importa senão pregarmos nesse lugar Jesus Cristo que morreu e o Jesus Cristo que ressuscitou e que está vivo, para que haja cura, libertação, transformação, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém? Marcos, capítulo 13, versículo 30, a partir do versículo 32. Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 32. Fala assim: contudo, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como o homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos e cada um a sua tarefa, e ordena também ao porteiro que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis quando o Senhor da casa chegará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, se chegar de repente, não vos ache dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Eu preguei metade dessa palavra na terça, a outra metade eu preguei ontem, então hoje eu vou juntar as duas, para você que não estava nem terça nem sábado. E Jesus, quando nós lemos Marcos no capítulo 13, Jesus ele estava começando a falar de como seria a volta dele, o tempo que ele retornaria para a terra, né? Então ele começa a falar assim: olha, haverá perseguição, haverá muitos terremotos, muitas pessoas passarão fome, muitas guerras acontecerão, país se levantará contra país e reino contra reino. As pessoas odiarão a palavra, os meus discípulos serão perseguidos por causa do Evangelho, mas eu vou voltar e ninguém sabe a hora que eu vou voltar. E Jesus ele começou a falar e explicar que o seu retorno aconteceria. E Jesus ele falou assim: olha, nem os anjos no céu sabem, nem eu sei, é somente o Pai que sabe. Então vocês precisam estar atentos, porque ninguém sabe. Isso é interessante porque é uma coisa que parece que, de uma maneira geral, os crentes, né, os irmãos evangélicos, eles não pensam mais que Jesus vai voltar. Algumas coisas básicas da fé, elas foram aniquiladas, meio que nessa cultura que a gente vive hoje. Por exemplo, a questão da eternidade. Nós não pensamos mais na eternidade. Nós entendemos e nós achamos que todas as bênçãos de Deus, elas são para nós vivermos aqui nessa terra, e nós não pensamos que nós vamos morrer. E nós não construímos a nossa vida para o após, para o depois da morte, né? O que você tem feito aqui que vai ecoar para a eternidade? Se a gente pensar que o seu carro, a sua casa, tudo vai ficar aqui, o que você tem construído que vai valer a pena na eternidade, quando nós todos não estivermos mais nesse mundo? A outra coisa que está sendo muito negligenciada na pregação do Evangelho é a questão da volta de Jesus. Muitas pessoas não vivem mais preparadas para Jesus voltar. As pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar, como se nós não tivéssemos que dar conta da nossa vida, como se nós não tivéssemos que prestar conta daquilo que nós fazemos escondido, daquilo que nós fazemos e ninguém vê. Nós não nos atentamos que Jesus, ele está voltando, e nós vivemos a nossa vida da maneira que a gente quer.
E aí, pelo fato de nós vivermos do jeito que a gente quer, nós vivemos uma vida extremamente egoísta e centrada em nós mesmos. Por quê? Porque nós esquecemos que Jesus Cristo vai voltar. E Jesus estava falando dessas coisas com os discípulos dele. Jesus estava falando, estejam preparados, porque eu vou voltar. Estejam preparados, porque quando eu voltar, eu quero encontrar vocês bem. Eu quero encontrar vocês em pé. Eu quero encontrar vocês cheios de fé. Em outros lugares da Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas falam, está vendo, Jesus está demorando, ele não vai mais voltar, e as pessoas esqueceriam disso. Mas Jesus, ele está falando, olha, fiquem espertos, porque eu vou voltar. E aí ele começa a contar uma história para que ele conseguisse ilustrar para os seus discípulos aquilo que ele estava tentando falar. E ele começa falando então que um homem, ele tinha uma propriedade, e ele tinha os seus servos, ele tinha os seus trabalhadores, ele tinha aquelas pessoas que trabalhavam para ele, e esse homem ele tinha que fazer uma viagem. Ele ia fazer uma viagem talvez de negócios, talvez iria explorar outras terras, e ele não sabia quando ele ia voltar. Ele não sabia se ele ia voltar em uma semana, se ele voltaria em 2 meses, se ele voltaria em 6 meses, se ele voltaria em 1 ano, ele não sabia. E esse homem, ele chamou todos os seus empregados, e ele deu para cada um a sua tarefa e a sua função, e ele deu para cada um a autoridade para realizar aquela função e aquela tarefa. E aí Jesus falou assim, olha, então ele deixou a tarefa e a função para cada um, então trabalhem, estejam espertos, para que quando ele voltar, ele não ache vocês dormindo. Os servos, né? Para que quando o Senhor voltar, os servos não estejam dormindo. Vamos pensar que esse cara, esse homem, ele tem, sei lá, uma grande fazenda. E aí ele chega para alguns dos seus empregados e fala assim, olha, é o seguinte, eu estou indo viajar, eu tenho algumas coisas de negócio para resolver, eu não sei quando eu volto, então eu quero que você faça uma coisa, eu quero que vocês aqui, vocês vão cuidar de todos os meus gados, né? Eu tenho uns boizão gordo aí, eu tenho umas vaquinhas, leiteira e tal, eu quero que vocês cuidem deles, para que quando eu volte, o meu rebanho esteja são, o meu gado esteja são. Chegou para uma outra turma e falou assim, olha, é o seguinte, vocês aqui, eu quero que vocês cuidem das minhas plantações. Não é? Então nós estamos aí em época de safra tal, eu quero que vocês vejam a condição da terra, a colheita, como é que as coisas estão acontecendo, e façam tudo para que isso corra bem, para que a gente não tenha prejuízo. E chegou para um terceiro grupo de pessoas e falou assim, olha, vocês são responsáveis para dar alimento e sustento para os outros 2 grupos. E quando eu voltar, eu espero que tudo esteja bem. E aí imagina que esse homem sai e, de repente, aqueles empregados começam a cair na gandaia. Passa uma semana, 2, o homem não voltou, fala, o homem não volta mais. E começa aqui, ó, festar, não trabalhar, e todo mundo lá, junta lá, forrozinho, churrasco todo dia, dorme tarde, assiste o jogo do Corinthians, e fica lá, inclusive, né, foi 3-1 para quem não sabe nessa tarde, né? E o Galo empatou também, olha que beleza, hein? Todos pelo Corinthians, né? Que bom. Rogério Ceni tomou outro gol de cobertura. Diz que o Rogério Ceni foi na sorveteria, né? E o cara perguntou, quer sorvete? Ele falou, só se for com cobertura, né? Porque o cara adora um gol de cobertura. E aí, imagina que essa galera então começou a festar, e esse senhor, esse chefe, ele volta o dia que ninguém está esperando. E aí ele fala assim, o que vocês estão fazendo? Meu gado está morrendo, está doente, a plantação está estragando, a casa, cortaram a energia, cortaram a luz, o que vocês estão fazendo? Vocês estão desperdiçando o trabalho que eu dei para vocês? Imagina o que aconteceria. Imagina o que aconteceria se esse senhor ele volta, e aí ele fala assim, rapaz, meus gados estão tudo morrendo aqui,
Você não cuidou deles? Não, então, mas sabe o que é? É que acabou, as vacinas acabaram. E aí as vacinas, elas eram muito caras. E aí eu não sabia se eu podia comprar ou não. Então eu falei, eu vou esperar ele voltar, porque vai que eu compro e não é para comprar. Ele vai falar assim, cara, eu mandei você cuidar do meu gado. E eu falei para você, resolve o que for para resolver. Era para comprar vacina, não importa o preço, o meu gado morreu. Vai para o cara que era para cuidar da colheita, fala, cara, tudo estragou, você não colheu nada. Então, patrão, sabe o que é? É que o trator e a colhedeira, eles quebraram, e aí a peça era muito cara, e aí eu não sabia se era para comprar outra peça, outro trator, o que era para fazer, e aí eu resolvi esperar você chegar, porque eu não sabia o que era para fazer. Ele falou, cara, eu falei para você resolver tudo, mas você permitiu que eu perdesse toda a minha propriedade, porque você ficou com medo, você não fez o que eu falei para você fazer. Eu falei para você, resolve. Eu deixei o meu cartão de crédito, eu deixei assinado aqui, procuração, para que você pudesse resolver tudo nessa área. Obrigado, pastor. Para que você pudesse resolver tudo nessa área, e você não fez. E você não fez. Vai chegar para o outro grupo de pessoas e falar assim, quando eu saí daqui eu tinha 200 trabalhadores, agora eu tenho só 50. Por que vocês deixaram esse povo todo embora? Não, sabe o que é? É que o feijão, arroz, a carne ficou muito caro. E aí a gente começou a não dar mais 4 refeições por dia para eles, a gente só dava o almoço. E aí eles começaram a ir embora para outro lugar, porque a gente não sabia se o Senhor queria que a gente continuasse alimentando eles daquele jeito. Eu vou falar assim, mas eu falei para vocês resolverem, para vocês darem alimento para essas pessoas. Vocês não fizeram o que eu falei para vocês. Eu deixei lá no Rondon, deixei lá no Macro, tudo assinado, falei, tudo que eles vierem comprar aqui de comida, pode dar, porque depois quando eu voltar eu acerto com vocês. E eu falei para vocês isso e vocês não fizeram. E vocês não fizeram. E aí no final do texto tem uma palavra muito interessante, que fala assim, o versículo 36, para que quando ele chegar, se ele chegar de repente, ele não vos ache dormindo. Essa palavra dormindo, ela não quer dizer eu dormir de estar à noite e você está dormindo. Ela quer dizer de você estar distraído. Quase mandei um advogado, né? Você estar distraído. As pessoas estão distraídas. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no sábado. Quem aqui gosta de algum tipo de esporte coletivo? Levanta a mão. Mesmo que você não seja bom, tá bom? Pode levantar a mão. Isso. Quem aqui faz algum esporte coletivo? Levanta a mão. Olha, que beleza. Você está lá no jogo de futebol, né? E a função do seu lateral direito é marcar o lateral esquerdo do outro time. E aí o cara está com a bola, e aí aquele cara distrai, e ele começa a olhar assim, e o cara, nas costas dele, sai correndo com a bola. O que geralmente o pessoal grita para esse cara? Se for crente, e não falar palavrão, tá? Vamos contar que a gente não está falando palavrão no jogo, porque só tem crente jogando. O que geralmente o cara grita? Acorda. Acorda, meu, acorda, o cara passou nas suas costas, vai. Vai, Lima, corre. O Senhor está bradando aqui, hoje vai ter libertação. Lima corre, Pinico toca. O Senhor vai transformar o nosso time, que inclusive faz 1 ano de aniversário hoje. Você fala assim pro cara, acorda, meu, acorda, vai, por quê? Porque está distraído. E é isso que Jesus estava falando. Ele assim, quando eu voltar, vocês têm que estar preparados para que vocês não se distraiam, para que vocês não estejam distraídos, para que vocês não estejam sonolentos, para que vocês não fiquem pensando em um monte de coisa e passe. E passe. Teve um jogo há umas 4, 5 semanas, né? E o nosso time é um time bom, nosso time é um time muito bom.
E o nosso zagueiro, nesse momento, era o senhor Guilherme Nava, né? Que é o melhor amigo do Nenê, que inclusive deve estar no encontro. E aí a gente cobrou o escanteio, né? E ele era o último homem do nosso time e ele estava um passo para trás no meio do campo. E aí cobrou o escanteio, foi rolando a bola e voltaram a bola para ele, né? E ele estava aqui com a bola, perto da lateral. Ele podia ter tocado para o cara que estava na frente, ele podia ter tocado para o cara que estava do lado, ele podia ter tocado para o goleiro, que era você, Léo? Podia ter tocado para o Léo, podia ter chutado a bola para frente, ele podia ter chutado a bola para o lado, ele podia ter chutado a bola para trás, ele podia fazer qualquer coisa, ele só não podia fazer o que ele fez. Ele tinha todas essas opções, que eram infinitas. Eu acho que ele pensou em todas elas ao mesmo tempo, e aí apareceu aquela mensagem assim, sabe? Esse programa executou uma operação ilegal e vai fechar. Porque na hora que a bola veio, ele dominou a bola assim, e a bola correu onde está o pedestal aqui, a Bíblia. A bola correu, ele fez assim, ó. E nisso, o atacante do outro time começou a correr. E estava longe o cara. E começou a correr. E todo mundo falando assim, será que o Nava vai morrer? Né? Porque ele ficou assim, ó. Na verdade ficou assim, né? Quem jogou, quem sabe fica. Ele ficou fazendo careta para a bola. Não sei se a bola xingou ele, eu não sei o que aconteceu. Aí o cara veio e tirou a bola dele. E ele ficou parado. Aí a gente estava perto no banco, né? Aí todo mundo, acorda, Nava, acorda. Aí ele fez assim, ó, ele tomou um choque. E aí ele, desculpa, todo mundo, corre atrás do cara, Nava. Aí ele começou a correr atrás do cara e fez assim, velho, desculpa, pelo amor de Deus, não pede desculpa, corre atrás do cara, velho. E aí saiu correndo lá, graças a Deus não foi gol, porque o nosso goleiro era o Léo, né, Léo? E o fechou. Mas distraiu, não sei se ele pensou que acabou a fralda do Heitor, não sei se ele pensou em sair jantar com a Maris, ou o que o Nenê estava fazendo naquela hora que não estava lá, eu não sei o que ele pensou, mas ele distraiu e ele não cumpriu a função que era para ele cumprir. E nós, muitas vezes, estamos assim na nossa vida. Nós não estamos cumprindo a função que é para a gente cumprir. E Jesus ele fala de duas coisas aqui, muito legais, no versículo 34. Coloca para mim aí, Varme, por favor, versículo 34, olha. É como um homem que sai de viagem. Ao deixar sua casa, ele dá autoridade aos seus servos e dá a cada um a sua tarefa. Ele dá autoridade e dá a cada um a sua tarefa. Só para a gente entender aqui, quem que é o Senhor que saiu para viajar e vai voltar? Quem que é? Jesus. Todo mundo concorda com isso, amém? Quem são os servos? Somos nós, certo? A igreja. O que esse Senhor, o que Jesus deu para os seus servos, deu para nós, que fala nesse versículo? Ele deu duas coisas, quais são? Autoridade e tarefa, ou função, ou trabalho, né? Ou algumas versões falam obrigação. Vamos trabalhar com a palavra tarefa ou com a palavra função. Jesus, ele deu duas coisas para a igreja: autoridade e função. E nós vivemos num país que tem uma cultura bem ruim, e nós temos um problema sério com a autoridade. Nós temos um problema sério com a autoridade, e as autoridades, elas têm um problema, né, em ser as autoridades. Essa é uma complicação que nós temos aqui. Por exemplo, a gente vai no restaurante, e aí o garçom está lá, não sei o quê, de repente o garçom tropeça e derrama refrigerante em algum cliente, né? Aí o gerente vai lá, pede desculpa, né? Olha, o garçom é novo, né? Ele tropeçou, me desculpa, tal. Normal. Passa um tempinho, ou um outro dia, um outro garçom tropeça
e ele derruba o refrigerante, sei lá, em cima de um juiz ou de um promotor. O que acontece? Todo mundo fica desesperado. Olha, pelo amor de Deus, ele derramou coca em cima do juiz, ele derramou coca em cima do promotor. Ai, e agora? Olha, desculpa, eu vou mandar esse cara embora, ele nem trabalha aqui, ele é primo da minha mulher, eu coloquei ele aqui porque fui obrigado, mas olha, eu vou tomar todas as medidas cabíveis para isso não acontecer, não sei o quê. A gente fica desesperado, por quê? Porque na nossa cabeça, tipo, o cara é juiz, ou o cara é promotor, ou o cara é alguma autoridade, ele vai poder ferrar a nossa vida. Ele vai ficar bravo porque caiu coca nele, aí ele vai ligar para um monte de polícia, e a polícia vai lá e vai fechar o estabelecimento, e todo mundo vai ser mandado embora, e o dono vai ser preso porque derramou coca numa autoridade. Essa coisa é bagunçada na nossa cabeça. Uma vez eu fui para São Paulo, num campeonato de jiu-jitsu, e eu tenho um amigo que é policial e estava nesse campeonato, né? E eu ia voltar de carro, e ele ia voltar de ônibus, ele falou, não, leva minha mala, para eu não precisar ficar com mala na rodoviária, tal, não sei o que, depois eu pego na sua casa, beleza? Eu falei, beleza, Lu, e daí tal, não sei o que, tá bom. Estava em casa, né, acho que foi não lembro, acho que era no finzinho da tarde, assim, umas 6, 7 horas, eu estava em casa, aí toca a campainha, né, eu estava em casa, de repente meu pai sai, e meu pai volta pálido para dentro de casa. Volta pálido, assim, a polícia tá aí, tá procurando você. E eu já sabia o que era, né? Porque ele estava de serviço, então chegou lá com a viatura e tal, não sei o quê. Aí eu falei assim, então tá bom, ele veio pegar um negócio aqui e tal. E aí eu fui lá, peguei a mala dele, e eu tava de shorts, né, e de chinelo. E aí eu tava saindo, meu pai falou assim, mas você vai sair desse jeito para falar com a polícia? Tipo, né? Por que isso? Por quê? E aí a gente desenvolveu uma palavra que eu particularmente, olha, eu não entendo nada de direito, de política, não entendo, de verdade, não entendo muitas coisas, mas eu vejo algumas coisas e a maneira que eu penso, só a maneira que eu penso. Eu acho que a gente usa ou a gente constrói algumas frases erradas. Por exemplo, abuso de autoridade. Na minha cabeça, abuso de autoridade não existe. Não existe. Na definição de autoridade, coloca aí, Varme, por favor. A definição de autoridade que nós temos do dicionário, do latim, auctoritate, substantivo feminino, direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir, etc. Aquele que tem tal direito ou poder, os órgãos do poder público, aquele que tem por encargo fazer respeitar as leis, representante do poder público. Poder atribuído a alguém, domínio, autoridade paterna, influência, prestígio ou crédito, indivíduo de competência indiscutível em determinado assunto. Fulano é uma autoridade em física nuclear. Permissão ou autorização. Isso foi tirado do nosso dicionário Aurélio, tá bom? Mas olha que engraçado. Vamos pegar o que fala o 1 e o 4. Direito ou poder de se fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir, aquele que tem por encargo fazer o quê? Respeitar as leis. Então, uma pessoa, ela tem autoridade de fazer alguma coisa para que a lei seja cumprida. Então, a partir do momento que o cara abusa dessa autoridade, ele não é mais uma autoridade. Porque quem dá autoridade para ele é a lei. O cara tem autoridade para cumprir a lei, ele não tem autoridade para fazer o que ele quiser, porque ele é uma autoridade em si. Vocês entendem isso ou não? O cara não é uma autoridade em si, tipo, eu sou uma autoridade, tipo, eu sou um rei, eu sou o dono lá da Coreia do Norte, entendeu? Quem eu quiser matar eu mato, quem eu quiser deixar vivo, eu mando todo mundo cortar o cabelo igual o meu, porque eu mando. Não. A autoridade, o cara ele tem a função, ou ele tem o poder de dar ordem, de tomar decisão, de agir, etc., para fazer com que as leis sejam cumpridas. A partir do momento que esse cara, que é uma autoridade, não está cumprindo a lei, ele deixou de ser uma autoridade, ele passa a ser um infrator. Mas isso é tão misturado na nossa cabeça, que a gente trouxe isso para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Eu tenho um pouco de quilometragem evangélica rodada, né, em muitos lugares.
E você vê assim que pastor, autoridade, líder, o cara fala, é autoridade, você tem que me obedecer. É o cara que manda, é o cara que deturpa, é o cara que oprime, é o cara que faz um monte de coisa, por quê? Porque eu sou autoridade. Eu conheço um cara, ele me contou essa história. Ele falou que uma vez ele foi numa igreja e o pastor falou assim, é o seguinte, eu sou autoridade nesse lugar e como autoridade, se eu quiser falar para você lavar meu carro, vocês têm que lavar meu carro todo domingo porque eu sou autoridade nessa igreja. Peraí. Inclusive porque se na Bíblia fala que o maior é o que serve, e ele é um pastor, então o certo era a igreja inteira levantar a chave e falar assim, não pastor, o senhor tem que lavar o nosso carro, né? Mas entende como a coisa está invertida na nossa cabeça? Por causa da nossa cultura? E nós, então, essa coisa de autoridade, ela é corrompida na nossa cabeça. E essa questão da autoridade, ela foi corrompida também quando nós assumimos isso para a igreja. Mas Jesus, ele fala que ele deu autoridade para a igreja, mas ele deu autoridade para quê? Para que a igreja cumpra a vontade dele. Para que a igreja traga o reino de Deus, para que a igreja manifeste o poder de Deus, para que as obras do inferno caiam por terra. Por quê? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do maligno. Vocês são os meus embaixadores, o reino de Deus está dentro de vocês. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, ali o reino de Deus se manifesta. Onde está o Espírito de Deus existe a liberdade. A nossa função, a nossa autoridade, o nosso poder é para fazer com que essas coisas aconteçam. Mas aí a coisa ela ficou um pouco complicada, porque se transformou numa coisa mais ou menos assim, eu vou abrir uma padaria aqui na cidade, e eu vou mostrar que Deus é fiel. O nome da minha padaria vai ser El Elyon. E em nome de Jesus Cristo, eu vou falir a Band, eu vou falir a Deli, porque vai todo mundo ver que o meu Deus é maior, e é o meu Deus que vai ser glorificado quando eu estiver crescendo aqui, e o nome do Senhor vai estar, eu vou falir todas as padarias em nome de Jesus Cristo. Virou macumba. Gente, isso não existe. Não é autoridade para que eu faça o que eu quero e eu esmague as pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu amaldiçoo aquele namoro em nome de Jesus Cristo, aquele namoro vai acabar, porque aquele menino vai ser meu em nome de Jesus Cristo. Gente, isso é pecado. Quer ver outra coisa horrorosa? Oração contrária. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós servimos Jesus Cristo, amém? Não é o Exu Caveira. Ai, oração contrária. Fez uma oração contrária. Ai, porque ele está orando para que não aconteça. Orando. Gente, Deus não é Exu. Que quem paga mais leva. Eu vou lá, eu quero conquistar a menina, eu acendo 30 velas, aí eu começo a namorar com ela, aí o outro vai lá, acende 130 velas, ela volta para ele. Não. Não. Deus deu autoridade para a igreja trazer o reino de Deus para a terra, com as normas, com as leis e com as regras do reino de Deus. E quais são as regras do reino de Deus? O mais forte serve o mais fraco. A morte é tragada pela vida. O reino de Deus é alegria, amor, é justiça no Espírito Santo, é paz, é bondade, é mansidão, é humildade. O reino de Deus leva cura, leva transformação, leva restauração, leva vida. Nós temos o poder para destruir as obras do diabo na vida das pessoas. Mas nós precisamos acordar para isso, porque a igreja está dormindo, a igreja está distraída. Nós esquecemos que quem é mais forte é Jesus. Nós esquecemos que quem é mais forte é o Espírito Santo. Nós esquecemos que mais forte é o Deus Todo-Poderoso. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Estou andando na rua, a pessoa está andando na rua, e aí ela passa em frente a uma loja de macumba. Aí na hora que ela está distraída, não sabe, a loja é nova, né? Abriu lá, não sabe.
A hora que ela olha para a loja, ela fala assim, ai, misericórdia, uma loja de macumba, ai, comecei a sentir uma opressão, uma tontura, não vou nem trabalhar agora depois do almoço, porque é uma tontura, ai, eu vou ligar para as irmãs da oração, interceder por mim, porque é a batalha espiritual, eu senti uma coisa ruim aqui, irmãos, orem por mim, porque desde que eu passei hoje à tarde lá, em frente à rua tal, na loja que eu passei, eu não sabia que tinha uma loja de macumba, e eu estou sentindo uma coisa tão ruim dentro de mim, por favor, orem por mim, porque o diabo está me atacando. Epa, peraí. O que é isso? Por que tanto medo do diabo? Se quem tem autoridade é a igreja. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, falei assim, olha como a nossa cabeça funciona. A irmã tem uma fazenda e tal, né? E aí a gente estava conversando, falei assim, mas olha como a nossa cabeça funciona. A gente chama os irmãos da igreja, o pastor e aqueles homens de oração, a gente vem aqui e faz uma vigília aqui na fazenda e ora e abençoa e a graça de Deus vai acontecer, que a prosperidade, a bênção divina, tal, não sei o que, ai, amém, né? Foi uma bênção tal, glória a Deus, obrigado. Aí passa uma semana, você fica sabendo que entrou aqui um macumbeiro e fez despacho dentro da sua fazenda, para falir sua fazenda, dá um desespero, ai meu Deus do céu, a minha fazenda agora fez macumba lá, por isso que eu vi que meu gado começou a ficar doente, por isso que eu vi isso, por isso que eu vi que tudo começou a dar errado, ai misericórdia, o que a gente faz agora? Tem que ligar para alguém. Por que a gente acredita tanto que o diabo tem tanto poder, nós não acreditamos que Jesus Cristo tem todo o poder? Por quê? Porque nós estamos distraídos. Vou falar para você, quando você é cheio do Espírito Santo e você passa em frente a uma loja de macumba, de qualquer coisa, quem fica com dor de cabeça enjoado é o demônio que está lá dentro, não é você, porque você é cheio do Espírito Santo. Quando o seu vizinho... Quando você fala assim, ai, o meu vizinho, ele é carregado, e toda vez que ele chega eu sinto um negócio. Não, meu querido, se você é cheio de Espírito Santo, quando você chega na sua casa, o seu vizinho tem que grudar na parede e começar a chorar, fala assim, por que quando esse cara chega, eu sinto paz? Por que quando o meu vizinho está na casa dele, eu sinto alegria? Por que quando o meu vizinho está na casa dele, eu tenho vontade de chorar, e é o meu melhor momento quando eu sinto que ele chega? Por quê? Porque é a presença do Espírito Santo. Isso é o poder da igreja. Quando Jesus estava andando e aquele endemoniado gadareno veio lá com legiões e legiões de demônio dentro dele, quem ficou atormentado e quem ficou com dor de cabeça foi o demônio. O que o demônio falou para Jesus? Vocês lembram? Está na Bíblia. Ele falou assim, por que você veio nos atormentar antes do tempo? Não foi Jesus que ficou com dor de cabeça. Ai, Pedro, pega uma Neusaldina para mim, que esse era muito forte. Ai, meu Deus, minha cabeça está explodindo, misericórdia de Jeová. Não. Jesus olhou para o cara e falou assim, demônio, sai desse homem em nome de Jesus Cristo. E aquele homem foi liberto. Isso é autoridade. Irmãos, nós oramos muitas vezes de maneira errada. Ai, não, mas como a gente ora de maneira errada? A gente não falou, no começo da nossa história, que aquele senhor, ele deu autoridade para que fossem resolvidas as questões da fazenda, sim ou não? A partir do momento que o cara deu autoridade, deu a procuração, deu o cartão de crédito e falou resolve, qual que é a função do empregado? Resolver, não é? Você concorda comigo, se você tem a sua empresa, o seu negócio, você é gerente e tal, se tudo que o seu empregado, tudo que aquele cara que você contratou, se tudo que ele tiver que fazer, ele tiver que ligar, perguntar para você e pedir para você fazer, você concorda que você não precisa do empregado? Ô fulano, passa lá no depósito para mim e pega lá 50 latas de tinta, souvenir branca, e depois eu falo para o fulano lá que eu vou assinar, tá bom? Tá. Aí o cara chega lá, fala, então, ô seu Beto, então, eu estou aqui, o senhor não quer vir aqui então pegar por favor as latas de tinta? Aí você fala assim, mas eu não pedi para você? Então, mas eu estou pedindo para o senhor. A nossa oração não é assim? Sabe como eu vi uma vez um grupo de pessoas expulsando um demônio? Uma moça ficou endemoniada, e aí
o demônio sentou, né? As pessoas fizeram uma roda, todo mundo deu a mão, inclusive o demônio. A gente acha que a gente já viu tudo nessa vida, né? Demônio participar da roda de oração. E aí todo mundo começou lá, Senhor Jesus, por favor, tira esse demônio dessa pessoa, tira, em nome de Jesus. Nós pedimos, Pai, vem com o teu amor, vem com a tua bondade, vem com a tua vida. Tira, Senhor, esse demônio, ele incomoda tanto. Já está dando a hora da janta, né? A gente já está aqui orando faz tanto tempo e a pessoa está lá. Aí é capaz o demônio estar falando assim, Deus, tira logo eu daqui que nem eu aguento mais essa oração. Como que a gente pede para Deus fazer uma coisa que Deus falou para a gente fazer? O que Jesus disse em Marcos no capítulo 16? Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome vocês ressuscitarão os mortos. Em meu nome vocês levarão o reino de Deus. Em meu nome, eu estou mandando vocês irem. Então, vão. Moisés saindo lá do deserto, Deus já tinha falado 1 milhão de vezes para Moisés e para o povo, eu vou tirar vocês do deserto, eu vou tirar vocês, vocês vão andar, vou levar vocês para a terra prometida, para a terra que eu prometi para o seu pai, tal. O povo saindo do Egito, a galera começa a reclamar, a gente saiu do Egito, agora a gente vai morrer aqui, não sei o que, Moisés começou a orar. Qual foi a resposta que Deus deu para Moisés? Êxodo capítulo... Fala em Êxodo. Deus falou assim para Moisés, por que vocês clamam para mim? Digam ao meu povo que marche. Eu já falei que é para vocês andarem. Eu já falei que é para vocês irem. Irmãos, a gente precisa parar de se esconder atrás de oração. É da vontade de Deus que você seja liberto, é da vontade de Deus que a sua família seja curada, é da vontade de Deus que o seu marido seja salvo, é da vontade de Deus que essa nação seja transformada, é da vontade de Deus, e Deus deu autoridade para a gente fazer essas coisas. A gente precisa acordar. Deus deu autoridade para nós destruirmos as obras do diabo. Deus nos deu autoridade para nós destruirmos as obras do inimigo. Deus nos deu autoridade para isso. É em nome de Jesus que nós fazemos isso. E aí a gente fala assim, então o impeachment, né, quando a Dilma sair, para a gente acabar com a corrupção. Vocês acham mesmo que se a Dilma sair, a corrupção no Brasil acaba? Não acaba. Sabe por quê? Porque a corrupção, ela está no DNA do brasileiro, ela faz parte da nossa cultura. Sai uma galera lá depois do futebol, tal, não sei o quê, depois do filme, vai todo mundo lá no bola comer um cupim. E aí, todo mundo vai lá, 20 caras. Perde lá 8, 10 porções, arroz, e coque, cerveja, e sorvete, petit gâteau, e tal, não sei o que, aquela coisa, aquela loucura. Na hora que pede para fechar a conta, fecha a conta, e aí o garçom troca a conta e entrega a conta para o cara lá, uma batata frita e um suco de laranja. O cara pega a comanda assim, ó, assim, ó. Vamos rapidinho, vamos, vem, porque vem comigo, vem, esse eu pago, vem. Aí vai lá, dá pro cara lá R$20 da conta e sai, e fala assim, nossa, nós comemos pra caramba, não sei o que, o tonto errou lá, era para dar uns R$400 nossa conta, pagamos vintão, agora sobrou dinheiro pra gente sair pra semana que vem e tal, não sei o que. O que é isso? Corrupção. E como nós podemos transformar essa história? Eu acredito que a única instituição que pode mudar essa história é a igreja que está despertada para o seu chamado, a igreja que não está dormindo, a igreja que destrói o poder das trevas, porque o mover sobrenatural pode mudar a cultura de uma cidade, a cultura de uma nação. O mover do Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Quem muda isso é a igreja, mas a igreja muda quando a igreja desperta, porque a igreja também está dormindo. Porque muitos na igreja também se tornaram corruptos. Porque muitos também estão distraídos. E Jesus falou assim, olha, tomem cuidado para que quando eu voltar, vocês não estejam distraídos, vocês não estejam dormindo.
Gente, muitas instituições podem fazer muita coisa boa. Reformar a praça, cuidar de escola, cuidar de velhinho no asilo. Isso é muito legal, cuidar de criança carente. Muitas pessoas e muitas instituições podem fazer isso, mas só existe uma nessa terra que pode mexer no mundo espiritual. Só existe uma que tem a chave do céu. Só existe uma que pode transformar as coisas com uma palavra. E essa instituição é a igreja. É a igreja. Jesus disse: eu estou dando para vocês a chave dos céus. Aquilo que vocês concordarem, será concordado. Aquilo que vocês não concordarem, não será concordado. Eu estou dando para vocês a chave do reino de Deus. Agora vocês vão, e as portas do inferno não vão prevalecer. Mas nós não estamos usando isso. Nós não oramos mais, nós não lemos a Bíblia mais, nós não vamos para cima do diabo mais, nós não batemos no diabo mais, não, nós estamos nos acovardando. Na nossa cabeça o diabo está muito forte, na nossa cabeça as situações são muito difíceis, na nossa cabeça o que a gente sente, não, está errado. O nosso chamado é para levarmos o reino de Deus e para nós destruirmos as obras do diabo na vida das pessoas. Na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, dos maridos, das esposas, destruir as obras do diabo na escola, na faculdade, nessa cidade. É a igreja que pode fazer isso, batendo no diabo e fazendo o diabo correr. Mas isso acontece quando nós entendemos que nós temos autoridade para a gente fazer isso. Algumas pessoas entenderam errado isso e falam assim: mas a gente vai ficar dando ordem para Deus? Não, foi Deus que deu a ordem para a gente. Foi Deus que deu a ordem para a gente. Não é Deus, vai lá e faz isso agora, em nome de Jesus. Te mando, Deus, em nome de Jesus. Não. Deus falou para a gente: vai, está aqui meu cartão. Pode fazer o que você quiser que eu estou assinando embaixo. Mas de acordo com as regras do reino. Essa é a autoridade que a igreja tem. E a outra coisa, para a gente terminar, nesse mesmo versículo 34... fala que Deus deu para cada um dos seus servos uma função ou uma tarefa. Quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, mesmo já há muito tempo no ministério, quantas pessoas sentem um vazio na sua vida? Quantas pessoas, elas falam: parece que falta alguma coisa, parece que minha vida não vai para frente. Meu querido, às vezes a gente está dentro da igreja, mas nós ainda não descobrimos o propósito da nossa vida. Se você for parar para pensar, metade da nossa vida de oração é pedindo para Deus dar um monte de coisa para a gente. E a outra metade é pedindo para Deus ajudar a gente a viver com aquilo que a gente pediu. Deus, não, quero namorar essa menina, eu quero casar, eu vou lá e caso. Aí meu casamento é uma droga. Aí eu fico: Deus, me ajuda no meu casamento, em nome de Jesus, me ajuda no meu casamento, por favor, ajuda no meu casamento. Agora, quantas vezes nós paramos e perguntamos: Deus, o que você quer de mim? Quantas vezes? Pare e pensa isso, quantas vezes você falou para Deus o que você queria? E quantas vezes você perguntou para Deus: Deus, o que você quer de mim? Mesmo dentro da igreja, muitas vezes as pessoas não sabem o propósito e a função da vida delas. É por isso que a vida é carregada de frustração. É por isso que a vida parece que não tem objetivo. Tudo bem, você crê em Deus, você acredita em Jesus, você vive em santidade, eu não estou questionando isso, mas parece que falta alguma coisa dentro do seu coração. Você nunca perguntou para Deus o que Ele queria de você. Você nunca falou: Deus, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu viva? Deus, eu não quero, isso eu aprendi com o pastor Alfredo. Deus, eu não quero pedir para você abençoar as minhas escolhas. Eu quero que você fale para mim o que eu devo escolher. Eu tenho assim, quando eu penso em algumas coisas de Deus, algumas coisas da Bíblia, eu penso muito em desenhos, em ilustrações mesmo, assim, na minha mente, para eu entender.
E eu imagino assim, que quando a gente nasce, Deus traça uma linha na nossa vida. E nessa linha está escrito, boa, perfeita e agradável. Que é o que Deus desenhou para a gente. Agora, é opcional a gente andar nessa linha ou não. Só que a gente sempre acha que o que a gente escolhe é o melhor. A gente não pergunta para Deus o que a gente quer. E a gente, em vez de andar nessa linha, a gente vai andando assim, ó. E a gente vai batendo a cabeça, vai se perdendo. Você quer ver uma coisa? Quem já passou por essa época da faculdade ou quem está passando aqui? Você vai escolher uma profissão. Você pensa basicamente em duas coisas. Primeiro, a profissão que paga mais. Segundo, aquilo que você gosta de fazer. Nós, quando vamos escolher a nossa profissão, nós não perguntamos para Deus, Deus, o que você quer que eu seja? A gente se apaixona por um cara, ou a gente se apaixona por uma menina. Os nossos sentimentos explodem. Nós não perguntamos para Deus, Deus, o que você acha dela? O que você acha dele? Eu sou para ela? Ela é para mim? Nós tomamos decisões importantes na nossa vida e nós não perguntamos o que Deus acha disso. Você está aqui no culto agora, você está falando, é verdade mesmo, eu concordo com tudo isso. Aí amanhã, você está lá no seu escritório, toca o telefone, alguém liga para você e fala assim, ô cara, beleza? Aqui é o cara de tal empresa, não sei o que, aqui sei lá, em Curitiba, e a gente viu o seu currículo aqui e tal, e eu estou ligando para você para oferecer para você um trabalho que você vai ganhar 4 vezes mais, apartamento, apartamento, alimentação e o carro por conta da empresa. Quem recebe uma proposta dessa, desliga o telefone e ora e pergunta, Senhor, é da tua vontade que eu vá? Porque 3 vezes mais, Deus já falou, né, irmão? Que serve para ganhar 3 vezes mais. E a gente já fala assim, não, Deus está respondendo, em nome de Jesus eu senti paz e vou. Eu senti paz e vou. Nós não perguntamos para Deus, Senhor, o que você quer que eu faça? Eu sugiro que os irmãos assistam um filme antigo, que é bem legal, chama O Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves. Esse cara ele vai tomando decisões baseado na sua vontade. E ele tem um encontro bem legal com o capeta no fim do filme. Você entende que a gente não para perguntar? Eu mesmo demorei para entender o que Deus queria para a minha vida, mas hoje eu entendi. Deus quer que eu seja um jogador de futebol. E eu me esforço para isso. Nossa, perdi um pênalti hoje, velho. Ai, que raiva. Meu querido, você já tomou tantas decisões importantes na sua vida. Para qual dessas decisões você se ajoelhou e você deu um tempo para entender o que Deus queria de você? Por que hoje você não aproveita e fala assim, Senhor, qual que é o teu propósito para a minha vida? O que você quer de mim? Porque aí às vezes a gente casa errado, a gente vai para o trabalho errado, vai para a cidade errada, a gente faz tudo errado, a gente só se prejudica e depois a gente fala assim, tá vendo, Deus não me abençoa. Não é que Deus não me abençoa, nós não nos preocupamos em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente entra num emaranhado e a gente entra no lodo e a gente fica rodando lá dentro, porque nós não entendemos qual que é a função e qual que é a proposta, o propósito de Deus para a nossa vida, aquilo que vai trazer alegria, aquilo que vai trazer satisfação, aquilo que vai trazer plenitude de vida, aquilo que vai trazer vida em abundância. Sabe o que vai trazer para você vida em abundância, meu irmão? Viver no centro da vontade de Deus. E Deus deu para a gente a autoridade para cumprir a nossa função nesse mundo. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, viu? Amém.